de hoje é permutação. Mas para a gente fazer o estudo da permutação, a gente precisa utilizar o fatorial. O que é o fatorial? O fatorial é somente de um número natural. Ou seja, não existe fatorial de 3/4, não existe fatorial de -5, tá? Apenas de números naturais. Por isso que é representado pela letra N, com esse pontinho de exclamação. Bom, nós temos aqui, ó, fatorial de 1. Geralmente entra como definição. Fatorial de 1 é igual a 1. Mas a gente vai ver um conceito que o fatorial de 1 vai se encaixar. Vamos pegar o fatorial de 2. O fatorial de um número é ele multiplicado por ele menos 1 e menos 1, menos 1 até chegar no 1. Então tu vai pegar assim, ó, fatorial de 10. Eu vou multiplicar por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 e por 1. Então o que acontece? Se é fatorial de 1, é 1 mesmo. O que acontece aqui? Ó? Ele já chegou no 1. Fatorial de 2 vai ser 2 vezes 1. Vai dar 2. Fatorial de 3 é 3 vezes 1 a menos, né? 2 vezes 1 a menos, 1. Chegou no 1, parou, tá pronto o fatorial. Quanto é que é o fatorial de 3? 3 vezes 2, 6. Fatorial de 4. Quanto é que vale o fatorial de 4? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isto vai dar 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, certo? Fatorial de 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Por que está o fatorial de 5 aqui? Para mostrar uma propriedade para vocês. O fatorial eu posso fazer o seguinte, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que é 3 vezes 2 vezes 1? É fatorial de 3. Vou botar numa cor diferente aqui, ó. Então eu posso fazer isso no momento que eu quiser. Eu venho aqui, ó, fatorial de 5. 5 vezes 4 vezes 3, fatorial. Eu poderia fazer 5 vezes 4, fatorial. Então eu vou diminuindo 1, a hora que eu cansar, eu ponho o fatorial. Por exemplo, fatorial de 60. Eu vou ter aqui, ó, 60 fatorial. Vai ser 60 vezes 59 vezes 58 fatorial. Eu estou indicando que a partir daqui, como é 58 fatorial, também vai ir diminuindo até chegar no 1. Por definição, vamos botar assim, ó, por definição, nós vamos ter o fatorial de 0 igual a 1. Então, se aparecer o fatorial de 0, vai ser igual a 1. Agora a gente vai ver algumas operações envolvendo fatorial. Justamente esta propriedade que nós vimos aqui, de ir reduzindo, e chegar num determinado termo para fazer a simplificação, tá? É a grande oportunidade para o aluno que não gosta de simplificar as contas. Na análise combinatória não tem como fugir. Tu vais ter que simplificar porque os números são muito grandes, geralmente nos exercícios. Aqui eu tenho fatorial de 8 dividido por fatorial de 13 e fatorial de 6. O que eu vou fazer? Eu tenho uma multiplicação aqui, ó. Na multiplicação eu posso cortar. Então preste atenção. Eu vou pegar o número maior nessa parte de baixo, que no caso é o 6 fatorial, o 6 eu não posso chegar no 8, mas o 8 eu posso chegar no 6. Sempre o maior pode chegar no menor, porque o fatorial tu vai multiplicando por números menores. O que eu vou fazer aqui na parte de cima? 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. E na parte de baixo eu já tenho 6 fatorial, como é multiplicação, aqui eu tenho 3 fatorial. O que é o 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Então eu vou botar 3 vezes 2. Por que não botou vezes 1? Multiplicar por 1 não precisa, né? Então o 3 fatorial eu abri ele, é 3 vezes 2 vezes 1. O 1 está desaparecido aqui, é invisível. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou cortar o 6 fatorial com 6 fatorial e eu posso simplificar para minha conta ficar menor. Observe que o 8 e o 2 são pares. Posso dividir por 2 em cima e embaixo, divido por 2 dá 1, divido por 2 dá 4. Observe que na parte de baixo eu fico com 3 vezes 1, que vai dar 3. E na parte de baixo a minha continha fica simples também, fica 7 vezes 4, 14, 28. Ficou 28 terços. Deu fração? Acontece, tá? Tem que acreditar. Não é sempre que vai dar um número bonitinho para vocês. Olhem na parte de baixo aqui o que acontece. Eu tenho 5 fatorial mais 4 fatorial dividido por 3 fatorial, tá? Eu vou alertar uma coisa que o aluno faz muito, é muito perigoso. Se fosse 4 fatorial aqui embaixo, o aluno vem e corta. Isto não pode, porque é soma. Sempre que eu tiver soma e subtração, não posso cortar direto.
A gente vai ter que fazer uma manobra que a gente aprende lá na faturação, que é o termo em comum. O termo em comum, o que a gente faz? E coloca ele em evidência. Observe que o 5 é maior do que o 3 e o 4 é maior do que o 3. Então, tanto o 5 fatorial como o 4 fatorial, eu posso rebaixar ele para chegar no 3 fatorial. O que vai acontecer? 5 fatorial vai ser 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Ó, fui até onde está na parte de baixo. O 4 eu vou fazer a mesma coisa, olha lá. 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. O aluno mais experiente faria o que nesse momento? Ele cortaria o 3 fatorial e 3 fatorial, tá? Mas para o aluno que está aprendendo agora, o que ele vai ter que fazer? Eu tenho em comum nessa soma o 3 fatorial e eu tenho em comum nesta outra soma também o 3 fatorial. Eu coloco o 3 fatorial em evidência, vai lá, coloco o 3 fatorial em evidência. O que é colocar em evidência? Eu arranco ele fora daquela soma, eu arranco, tem que ter em todos. Se eu arranquei eles, eu tenho que ver o que sobrou. Tirei o 3 fatorial aqui, o que sobrou? Sobrou 5 vezes 4, já vou colocar direto aqui, ó, 20, e aqui sobrou o 4. Olha o que acontece. Eu tenho uma mania de, quando eu coloco em evidência, dar uma conferida rápida. 3 fatorial vezes 20. 3 fatorial vezes 20. Fechou. 3 fatorial vezes 4. Eu estou fazendo a distributiva. 3 fatorial vezes 4. Tá certo. Na parte de baixo eu tenho 3 fatorial. Quando eu coloco esse termo em evidência, ele fica multiplicando. Se ele fica multiplicando, eu posso simplificar. Então, observe que esse cálculo todo aqui me deu 20 mais 4, ou seja, a resposta deu 24. Bom, os exemplos que eu tenho aqui do lado é exatamente os mesmos daqui, ó. Em vez de ser 8 é N, tá? Aqui eu tenho alguma coisa que eu vou ter que simplificar. Aqui eu tenho uma soma que nem aqui, ó. Nesse 5 mais 4 fatoriais dividido por 3 fatorial. Então a manobra é a mesma, só que o aluno estranha bastante quando não tem números, quando é literal. Observe o que acontece, eu tenho o N e o N menos 2. Quem é que é maior? O N, porque o outro é ele mesmo, menos 2. Então esse é maior. O maior eu posso transformar no menor. Então o que eu vou fazer aqui? Vai ser N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial. Professor, eu não entendi. Tu tem que pegar o maior e ir reduzindo até chegar no fatorial igual de baixo, para te poder simplificar. O que eu vou fazer aqui, ó? Simplificando. Na parte de baixo aqui, ó, N menos 2 fatorial. Como é multiplicação, eu posso simplificar. Eu vou cortar o N fatorial, N menos 2 fatorial, com N menos 2 fatorial. Olha a resposta que me deu. Eu vou multiplicar aqui, ó, N vezes N e N vezes 1. Eu vou fazer a distributiva, ou regra do chuveirinho. Aqui eu vou ficar com N ao quadrado menos N. Esta é a resposta da minha expressão N fatorial sobre N menos 2 fatorial. Observe esse de baixo. Tá? Eu não poderia, se fosse N menos 1 aqui, cortar. Eu estou alertando toda hora. Na soma, tu não corta. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ver quem é que é maior. Maior, o N é maior que N menos 1, não é? Porque esse aqui é menos 1, ele é menor. E esse aqui ainda é maior do que esse, porque é N mais 1, então aqui eu tenho os maiores. Esses maiores eu vou rebaixar eles até o fatorial menor. O que vai acontecer? Esse N tem que se transformar em N menos 1 fatorial. Vai ficar assim, ó. N que multiplica N menos 1, eu vou reduzir 1, ó. N menos 1 fatorial. Parei. Lembro que eu posso parar no momento que eu quiser, ó, 50 vezes 59, vezes 58, vezes 57, vezes 56, fatorial. Eu posso interromper na hora que eu quiser. Aqui eu vou ter o mais. O que vai acontecer com esse N mais 1? Tem que se transformar em N menos 1 fatorial para mim simplificar. Então eu vou ir rebaixando ele, ó. N mais 1. Qual é o próximo? É 1 a menos. Então multiplica por N. Se tu está em dúvida, tu faz um cantinho, ó. N mais 1, menos 1. 1 menos 1 desaparece, fica N. Qual é o próximo? Menos 1. Então vai ficar N menos 1 fatorial. Parei aqui. Por quê? Porque eu tenho o mesmo fatorial lá embaixo. Olha só. Então aqui eu vou ter N menos 1 fatorial. O que eu falei para vocês? Que o aluno mais experiente vai fazer isso aqui, ó. N menos 1, N menos 1 e N menos 1. Porque tem em todos os termos da soma, tu pode simplificar direto.
Mas eu vou fazer o fator comum. Observe que eu tenho aqui e eu tenho aqui. Eu vou colocar ele em evidência. Observe que eu colocando ele em evidência, o que acontece aqui, ó? N menos 1 em evidência, que vai multiplicar. Botei em evidência, eu arranco ele fora. O que me sobrou? Me sobrou N mais, porque ó, N vezes N menos 1 fatorial. Me esqueci do fatorial aqui, a gente coloca aqui apertadinho aqui, ó. Colocou aqui N mais N mais 1, certo? Depois, o que aconteceu aqui? Vezes N. Bom, o que aconteceu? Eu arranquei ele fora, N menos 1, coloquei no lado de fora fatorial. Me sobrou aqui, antes da soma, só o N que está aqui. Coloquei isso aqui para fora, o que me sobrou? N mais 1, entre parênteses, que multiplica N, dividido pelo N menos 1 fatorial. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar, ó. Cortou aqui, cortou aqui. Resolvendo aqui, o que vai acontecer? Eu tenho uma multiplicação. A multiplicação, ela predomina em cima da soma, não é? É questão de predominância. Então, o que vai acontecer? A regra do chuveirinho, N vezes N e N vezes 1, que é distributiva. Então, a minha resposta vai ser N mais N vezes N mais N ao quadrado e N vezes 1 mais N. Vamos organizar isso aqui, botar N ao quadrado na frente e N mais N vai me dar 2N. Bom, o fatorial é a ferramenta que a gente vai utilizar para o nosso estudo de permutação. Então a gente vai começar a falar sobre permutação simples, depois a gente vai para permutação com repetição e permutação circular, tá? Para vocês aprenderem tudo sobre permutação. É difícil? Não. Se prestar bastante atenção nos exemplos que eu vou dar, vocês vão ver que é uma barbada. O que significa permutação? Permutação significa troca. Tá? Mas na matemática não é simplesmente trocar os elementos. Não é? Eu tenho que ter esta condição. Quando usamos a permutação na análise combinatória? Quando o número de elementos for igual ao número de posições. O que isso significa? O exercício fala que tem 10 pessoas para sentar numa sala de aula. Mas a sala de aula tem 15 cadeiras. Tu não vai aplicar a permutação, porque são 10 elementos, 10 pessoas e 15 cadeiras, 15 posições. Agora, se chegar 10 pessoas para sentar em 10 cadeiras, o número de elementos, 10 pessoas, é igual ao número de posições, que são 10 cadeiras. E de perguntar de quantas maneiras distintas, ou seja, diferentes, eu posso colocar essas pessoas. Daí tu vai imaginar uma colocação das pessoas, né, de qualquer jeito, e depois tu vai ir trocando elas. Parece simples, mas é bem complicado, por isso que a gente tem que saber as técnicas da análise combinatória, que é justamente para a gente poder contar. Observe o exemplo aqui, ó. Observe o exemplo. Vamos começar aqui, ó, com o anagrama. O que são anagramas? Anagramas são quando eu pego uma palavra e resolvo trocar, ou seja, permutar as letras de lugar. Quando eu troco as letras de lugar, aparecem novas palavras, mesmo sem sentido. Mas eu vou contar como anagramas. Então, anagramas seriam o que? Palavras que não têm sentido. No momento que eu pego uma palavra, eu começo a trocar as letras de posição. Então, observe o que acontece. A palavra Léo, tá? O apelido do rapaz lá é Léo. Quantas permutações eu consigo fazer? O que são permutações? São trocas. Eu vou trocar as letras do nome dele. Dá para fazer manual? Dá. E vocês vão gostar. Só que vocês vão ver que nem sempre eu posso fazer isso. Pessoal, a palavra Léo, eu tenho o Léo aqui, ó, tá? Eu vou começar aqui, o próprio Léo é um anagrama. Agora eu vou fixar o L na frente e vou trocar as outras duas letras. O, E, fica Loi. Agora eu vou fixar na frente o E. Colocando o E na frente, ficava Elo. Troca o L pelo O, ficava Eol. Agora eu vou fixar o O na frente. Colocando o O na frente, eu posso ter Olé. E com o O na frente eu posso trocar o L pelo E, teria Eol. Observe que barbada que é. Ah, é só trocar as letrinhas? É só trocar as letrinhas. Posso fazer manual? No começo, sim. Observe quantos anagramas me deram. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me deram 6 anagramas. Mas na realidade o que acontece? Quando a gente fizer o anagrama da palavra Fábio, que é o meu nome,
são 5 letras. Como é que tu vai fazer isso? Pega o papel aí, senta, pega a canetinha, escreve Fábio, começa a trocar as letrinhas e só fixando o F na frente tu já vai te perder, porque vai dar muito mais do que 6. Então o que a gente faz quando nós temos que trocar? Eu tenho 3 posições para as letras e 3 letras, eu simplesmente fui trocando elas de lugar, fui fazendo uma permutação. Então a gente faz assim, ó, permutação de n elementos é n fatorial. Então ficaria assim, ó, sem olhar, sem querer fazer 1 a 1, eu colocaria assim, ó, são 3 letras, permutação de 3. Isso é 3 fatorial. Quanto é que é o 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Então 3 fatorial vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Quanto é que dá isso aqui? 6. Então basta ver o número de elementos que eu quero permutar e fazer ele fatorial. Então observe assim, ó, permutação de n fatorial de n elementos é n fatorial. Permutação de 4 seria quanto? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que nada mais é do que 4 fatorial. Isso me daria 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Permutação de 5 elementos. 5 elementos seria o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou simplesmente 5 fatorial. Quanto que é 5 fatorial? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Eu quero dizer para vocês que 5 fatorial é a mesma coisa que pegar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Daí tu vai dizer, mas por que a gente está aprendendo esse fatorial? Porque as respostas na prova do Enem, por exemplo, aparecem em fatorial. Porque não vai aparecer 5 fatorial. Vai aparecer 98 fatorial. Vai aparecer 63 fatorial. Como é que tu vai fazer 63 na prova fatorial? Ah, professor, 63 vezes 62 vezes 61 vezes 60. Tu não vai conseguir fazer esse cálculo. Então a resposta já aparece em fatorial. Vamos ver alguns exemplos agora para a gente fixar essa primeira parte aqui e depois teremos mais exemplos para te ficar bem treinado em permutação. Quantas maneiras 4 pessoas podem sentar em 4 cadeiras? Então imagina que tu chegou no cinema, tem 4 cadeiras e chegam 4 pessoas. Ah, pode sentar o A, o B, o C e o D. Ah, mas pode ser o A, o B e trocar o C e o D. Então daí tu começa a ver a quantidade de possibilidades. Na aula anterior nós vimos o que? O PFC. O PFC era o seguinte, tinha 4 cadeiras, eu colocava 4 posições. Cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3 e cadeira 4. Como é que a gente fazia isso? Ia sentar uma pessoa aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou vai sentar uma pessoa aqui, e outra aqui, e outra aqui, e outra aqui. É E, né? Vai sentar uma pessoa na primeira cadeira, e uma pessoa na segunda cadeira, e uma pessoa na terceira cadeira, e uma pessoa na quarta cadeira. E a gente já aprendeu que quando é E, é multiplica, é multiplicação. Então, como é E, vai sentar uma pessoa aqui, e outra aqui, e outra aqui, e outra aqui, o E significa que eu vou multiplicar, certo? Vamos supor que essas pessoas, essas 4 pessoas, seria o André, a Beatriz, o Carlos e a Denise. Tenho 4 pessoas. Essas 4 pessoas vão olhar para a primeira cadeira e uma delas só vai sentar. Então, quantas possibilidades eu tenho para a primeira cadeira? Ah, professor, qualquer um dos 4. Então, eu vou botar 4 aqui, ó. Eu tenho 4 possibilidades. Quando eu vou colocar uma pessoa na segunda cadeira, uma já sentou na primeira. Vamos supor que o Carlos sentou na primeira. O Carlos sentou na primeira. Quando eu for preencher a segunda cadeira, o que acontece? Eu tenho o André, a Beatriz e a Denise. Eu tenho 3 possibilidades, tá? Bom, vamos supor que o André sentou. Então só falta a Beatriz e a Denise para sentar. Eu chego, ó, tem a terceira cadeira vaga aqui. Quem é que vai sentar? Eu olho, tá a Beatriz e a Denise esperando. Daí a Denise fala que ela vai sentar. A Denise vai sentar. Então eram quantas? 2 possibilidades. Era a Bia e a Denise para sentar. Quando chega na última cadeira, eu olho para a Bia e falo assim, ó, Bia, tá aqui a tua cadeira. Só tem ela para sentar. Só tem uma possibilidade. Então, na aula passada, a gente fazia o exercício desta maneira, que era por PFC. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. São 24 possibilidades. Com a aula de hoje, eu vou olhar para as pessoas não são repetidas. Ah, pode ter 2 André? Pode.
mas são duas pessoas diferentes. O nome pode ser igual. Então, seria o que? Uma permutação simples, sem repetição. 4 pessoas diferentes para sentar em 4 cadeiras. O que aconteceu? O número de elementos é igual ao número de posições. O que eu vou fazer? Permutação. Quantas pessoas eu tenho para permutar? 4 pessoas. 4 fatorial. Isto vai me dar 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então nos facilita bastante. Tem um exercício clássico que é assim, ó, um casal que faz lá bodas de ouro, não é? Tem os seus netos e quer saber quantas fotos possíveis pode fazer com o casal nas extremidades e os netos distribuídos no meio. Presta bem atenção. Eu posso botar lá João e Maria e depois eu posso botar Maria e João. Então eu tenho 2 possibilidades no casal para fazer as fotos. Mas lá no meio eu tenho 8 netos. É como se eu colocasse 8 cadeiras. E quantas possibilidades eu tenho? Eu não vou pensar. Eu tenho 8 pessoas para permutar. Eu tenho 8 pessoas para trocar de posição naquelas 8 cadeiras. São 8 elementos e 8 posições. Então no meio ali vai dar permutação de 8, porque são 8 netos. E eu vou multiplicar por 2 porque vai ter 2 possibilidades. O homem numa posição e a mulher na outra e vice-versa. Tá? Então é um exercício bem tradicional que a gente usa a permutação. Bom, agora vai começar a dar uma complicadinha. Quantos anagramas podemos formar com a palavra Fábio? O Léo eu fiz manual. O Fábio eu não vou conseguir. Até mesmo pelo número que a gente vai chegar, vocês vão chegar nessa conclusão. Então, quantos anagramas, palavras, que eu posso fazer com o nome Fábio? Ou seja, eu vou trocar as letras entre si e vão formar palavras que não têm sentido, mas eu vou contar como anagramas. O que vai acontecer? Se fosse na aula anterior, que era por PFC, eu faria assim, ó. Aqui eu vou colocar a primeira letra, aqui eu vou colocar a segunda letra, aqui a terceira letra, a quarta letra e aqui a quinta letra. Quando eu for colocar a primeira letra para formar um anagrama, eu tenho quantas possibilidades? 2, 4, 5, porque o meu nome tem 5 letras. Eu tenho 5 possibilidades. E quando eu for colocar a segunda, eu já usei uma aqui. Eram 5 letras, eu usei uma delas qualquer. Eu tenho 5 possibilidades, mas eu uso uma. Então o que vai acontecer? 4 possibilidades para a segunda letra. Daí, quando eu chegar na terceira casinha para preencher, eu tenho 5 letras no nome Fábio, eu já usei 2. Me sobram quantas aqui? 3. Quando eu chegar na quarta casa, eu já usei 1, 2, 3 letras. De 5 do meu nome eu já usei 3. Me sobram aqui 2. E quando eu chegar na última casa, só vou ter uma letra para preencher. Então eu tenho uma possibilidade só. Observe que a multiplicação do PFC começou com um número e foi multiplicado por um menor, um menor, um menor, até chegar a 1. Isto é fatorial. Então isso aqui, em vez de resolver isso, eu poderia simplesmente botar assim, ó, fatorial de 5. E a resposta pode estar assim. Como a resposta também poderia estar da seguinte maneira. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 120. Vezes 2, 240. Só vou conferir. 5 vezes 4, 20. 60, 120 possibilidades. Tenta tu aí em casa que está estudando fazer as 120 possibilidades com a palavra Fábio trocando. O cara vai se perder. É muita quantidade. Então isso me facilita. Então faria direto, ó, palavra Fábio. Quantas letras eu tenho? 5. 5 fatorial, porque é permutação de 5. A partir daí pode aparecer restrições no exercício. Observe essa restrição aqui. Quantos anagramas podemos formar com Fábio? Tá? O acento não precisa contar. Quantos anagramas podemos formar com Fábio? Começando com vogal. Pessoal, sempre que tiver restrição, tu começa o exercício pela restrição. Então a minha restrição está aqui, ó. Eu vou começar por aqui, ó. Começa com vogal. Então eu começo aqui, ó. Começa aqui. O que acontece? Na primeira casinha tem que ser vogal. Eu vou começar o meu anagrama ou com A, ou com I, ou com O. Ou com A, ou com I, ou com O. Eu tenho 3 vogais, então eu tenho 3 possibilidades. Como assim, professor? Pode ser A e o restante,
outro A e outro restante, pode ser I e o restante das letras, permutando, pode ser O e o resto das letras. Então eu tenho três possibilidades, ou eu começo com A, ou com I, ou com O. E às vezes o aluno põe 3 vezes 2 vezes 1, faltou aqui. Não é isso. Eu tenho três possibilidades, mas eu não posso botar 3 letras naquele espaço. Eu só posso botar uma. Né? Ou vai ser o A, ou vai ser o I, ou vai ser o O. Então, cheguei nessa casa aqui, eu tenho 3 possibilidades. Eu uso uma das letras. Vamos supor que eu coloquei o O. Coloquei o O. Quando eu for para a segunda casa, eu já usei o O. Mas as outras vogais começam a contar agora. Não é? Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 possibilidades para a segunda casa. Da onde é que saiu esse 4? Se eu tenho 5 letras e eu usei uma, me sobraram 4. Agora eu já usei 2 letras. Quando eu chegar nessa casa aqui, eu tinha 5 letras. Já usei 2. Me sobram 3. Quando chegar nessa casa aqui, eu tinha 5 letras da palavra Fábio. Eu já usei 1, 2, 3. Eu vou tirar 3, sobram 2. E por último, só vai sobrar uma letra e uma posição, vou botar 1. Já vimos que é vezes, não é? Então isso vai me dar quanto aqui, ó? 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. O dobro de 36, 72 possibilidades. Não deu 120? Não. Por quê? Porque eu tive restrição. Me reduziu o número de possibilidades agora. Agora eu poderia fazer mais simples esse exercício com a aula de hoje. Quantos anagramas podemos formar com a palavra Fábio? Começando com vogal. Se eu começo com vogal, eu tenho 3 possibilidades. Ou é o A, o I ou o O. E o resto me sobram quanto? Eu já usei uma letra, são 5, eu já usei uma. Sobram 4 para mim trocar de posição. Sobram 4 para mim permutar. Seria a permutação de 4. Quanto é que é permutação de 4? Seria 3 que multiplica, a permutação de 4 é 4 fatorial. 4 fatorial eu tenho aqui no quadro, ó. 4 fatorial é 24, isso vai dar 3 vezes 24. 4 vezes 3 vai dar 12, vai 1, 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Dá os mesmos 72. Se você gostou da aula, dê um like aqui embaixo e se inscreva no nosso canal apertando o sininho.